Claro. Vamos ver um argumento que eu confesso. Com todo o respeito, professor, eu fiquei constrangido de ouvir isso. Vejamos. Vamos ver alguns exemplos bíblicos que, para responder essa questão de quantas pessoas haveria na Trindade, ou na divindade, vamos começar com o Antigo Testamento. O Salmo 45, versos 6 e 7, dá a entender que há duas pessoas na divindade, pelo menos. No mínimo duas, tá bom? No mínimo duas. Por quê? Vamos ler com calma, tá aí na tela, vocês podem ler comigo. Salmo 45, 6 a 7. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. O cetro do teu trono é um cetro de retidão. Tu amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Olha essa última parte. Por isso, Deus, o teu Deus, obviamente que aqui é só você ler com calma o texto. Qualquer coisa você dá um pause no vídeo aqui e leia com calma, ou leia na sua Bíblia. Olha, ele está falando de Deus, com Deus. Ele fala assim, o teu trono, ó Deus, está falando com Deus, é para todo sempre. O cetro do teu reino é um cetro de retidão. Tu amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu. Então ele está falando de um Deus que foi ungido pelo Deus desse Deus. Percebe? E quem foi ungido aqui é o Messias. E é curioso que o Messias aqui é chamado de Deus, porque ele é ungido, e fala que o Deus dele. Então, veja bem, ó Deus, o teu Deus te ungiu. Então, pelo menos duas pessoas são chamadas de Deus aqui nesse texto. O Messias e um outro Deus que unge o Messias. E isso aqui não é politeísmo. A falar, não, mas o Messias é um Deus menor, é um Deus com D minúsculo, isso é politeísmo. Com todo respeito às minhas irmãs testemunhas de Jeová, eu respeito muito, mas eu já vi explicação da Testemunha de Jeová dizendo que Jesus é um Deus com D minúsculo, porque ele foi criado por Deus Pai. Então ele é divino, mas ele é divino com uma divindade menor. Isso é politeísmo. Porque se você fala que tem um Deus maior e um Deus menor, aí é politeísmo. E a Bíblia não subscreve politeísmo. Professor adventista Rodrigo Silva. Com todo respeito, mas essa sua leitura de Salmos 45 é no mínimo constrangedora. Esse texto originalmente é um cântico real para um rei humano da linhagem davídica, exaltando-o como representante de Deus no trono. Então esse rei humano foi chamado de Deus. E como já vimos nessa aula que eu preparei para o professor Rodrigo Silva, o substantivo Deus é aplicado a homens sem que esses sejam falsos e sem que eles sejam parte de um Deus plural, certo? Que tiro no pé, professor. Eu estou decepcionado. É por isso que o salmista pode chamá-lo de Deus, Elohim, em sentido funcional, porque ele governa em nome de Jeová. E ao mesmo tempo dizer, o teu Deus te ungiu. Ou seja, até esse Deus do Salmo tinha um Deus acima dele. Mais tarde, Hebreus aplica esse salmo ao Messias, Jesus, que igualmente reconhece ter um Deus sobre si. Pronto. Fim da história. Isso prova que o título Deus é concedido, e isso não implica em ser onipotente. Isso prova que o título Deus para Jesus não justifica um significado superlativo. E aqui está o detalhe fatal para o argumento do professor Rodrigo. O ser onipotente, por definição, não pode ter ninguém acima de si. Se o Messias tem um Deus que o unge, então ele não é o próprio Deus Todo-Poderoso, mas o Filho a quem o Pai concedeu autoridade. Simples assim. Cuidado ao citar as testemunhas de Jeová, professor. A gente se aprofunda muito nas Escrituras. Fica aqui a lição. Bem, nesse vídeo do professor sobre a Trindade, ele cita diversos textos para tentar justificar essa doutrina. E vamos ser diretos. Muitos textos que costumam ser apresentados como prova da Trindade não provam absolutamente nada, a não ser que você já chegue ao texto com uma lente trinitária pré-instalada. Por exemplo, Gênesis 1, 26. Lá diz, façamos o homem à nossa imagem. Esse texto fala no plural, certo? Mas plural de quem? Jesus estava com Deus na criação, professor. Todos sabemos disso. Mas isso não prova que sejam iguais em essência. Isso só mostra que havia mais de uma pessoa no diálogo.
Gênesis 18 e os 3 anjos. Sim, o professor cita essa passagem para provar a Trindade. Meu Deus! Essa passagem fala de anjos, representando Deus professor. Representar não é ser o Deus. Isso nada tem a ver com a Trindade. Ele mostra textos que colocam Deus, Jesus e o Espírito Santo na mesma frase ou contexto. Isso prova apenas que estão na mesma frase. Não que sejam uma única essência divina. Note, pois, que essa doutrina necessita extrapolar o texto para se sustentar. Mais um texto usado. João 8:58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Professor, esse texto não é passe livre para Êxodo 3:14. O contexto fala sobre tempo de existência, não de identidade. A conexão depende de puxar o grego da Septuaginta pelo braço, torcer até sangrar e então encaixar na doutrina trinitária. Não, esse texto não prova nada. João 10:30. Jesus explica essa fala em João 17, do 20 ao 25, que ser um só com o Pai é no sentido de unidade e de propósito. Nada a ver com essência divina. Aliás, a palavra essência é termo que nem aparece na Bíblia. É um termo filosófico. Não baseie sua doutrina em filosofias, professor. Ou seja, nenhum desses textos fecha a questão. São todos subjetivos e inconclusivos. É preciso primeiro acreditar na Trindade, para depois ver a Trindade neles. Agora vamos deixar o professor se expressar mais. Ele vai dizer que o texto de João 1:1 é a maior prova de que Jesus é o onipotente. E que a tradução "era um Deus" está errada. Será mesmo